Porém, a gente tem aproximadamente 150 tipos de cefaleias. Cefaleia ele é o termo mais amplo, tá? Quando eu vou adentrar nos tipos de cefaleias, aí vem a enxaqueca com aura, a enxaqueca sem aura, aí vem a cefaleia tensional, aí vem a cefaleia em salvas. Essas cefaleias são as mais comuns. Porém, existem tipos de cefaleias mais raras, como, por exemplo, o SUNCT e a SUNA, que são cefaleias que as pessoas falam de forma, vamos dizer assim, bem menos frequente para os pacientes diretamente. Então, acredito que... Eu mesmo acho que nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, né? Então, a cefaleia SUNCT-SUNA é um tipo de cefaleia um pouco mais rápida, um tipo de cefaleia onde o paciente ele não tem aquelas características das cefaleias, como, por exemplo, do tipo enxaqueca ou tensional. Geralmente são cefaleias mais incapacitantes, são algumas cefaleias onde tem outras manifestações neurológicas, como, por exemplo, a gente chama como manifestação trigêmino-autonômica. Essas manifestações trigêmino-autonômicas, elas vão causar vermelhidão nos olhos, vai causar secreção nasal. Então, tudo isso acaba ali fazendo com que a gente, no momento da clínica, diferencie dentro dos pacientes. Parece uma dor de cabeça quando você está com sinusite? Parecido. Então, assim, são cefaleias onde não tem aquelas características clássicas onde o paciente ele vai buscar. Então, é um paciente, geralmente, vamos falar aqui de uma cefaleia mais comum em homem, como, por exemplo, a cefaleia em salvas, que é um tipo de cefaleia específica. É aquela cefaleia que lembra um pouco na urologia como a dor de um cálculo renal. É uma das piores dores da vida do paciente. Então, o paciente ele não consegue manter a vida dele normal se ele tiver uma crise de salvas. Tá? Então, é um paciente... Que é uma dor de cabeça muito forte. É um paciente que evolui com um quadro de uma dor de cabeça incapacitante. Geralmente, ele dá ali uma nota de 10 em 10. É uma das piores dores da vida dele. E o mais interessante, o tratamento modifica muito em relação às demais patologias. Como, por exemplo, na cefaleia em salvas, um dos tratamentos para tirar esse paciente da crise é oxigênio. Então, isso faz com que a gente consiga realizar um tratamento específico para cada tipo de cefaleia. Tá. Mas, por exemplo, qual que é a dor de cabeça hoje mais comum que você observa no consultório? Hoje, no consultório, o tipo de dor de cabeça que chega mais para a gente é a enxaqueca, né? A enxaqueca, ela é um tipo de cefaleia. Ela é uma cefaleia mais comum em mulheres do que em homens. Ela tem uma relação importante com o período menstrual, que a gente também chama de período catamenial. Então, é uma dor de cabeça na qual essa paciente, ali no período perimenstrual, ela vai sentir uma dor de cabeça incapacitante. Ela geralmente vai durar ali de 4 a 72 horas. Essa paciente tem um ponto muito importante, é uma dor que piora com a atividade física no momento da crise. Então, quando ela faz exercício, piora a manifestação da dor de cabeça. E a parte do tratamento dessa dor, tem a parte do tratamento que é para abortar aquela crise, também tem a parte do tratamento que é para prevenir futuras crises. Então, isso a maioria dos médicos não realizam. Então, é algo muito importante para ser mencionado. Tá, mas, por exemplo, o que define como, por exemplo, isso é uma dor de cabeça de enxaqueca, isso é uma dor de cabeça não enxaquecosa? Como é que a gente consegue, obviamente que ninguém vai fazer diagnóstico em casa, mas para as pessoas terem noção, né? O que é uma dor de cabeça? Ah, aquela dor de cabeça no final do dia, frontal, isso geralmente é uma enxaqueca, não é? Como é que a gente pode diferenciar isso? Olha, a caracterização da enxaqueca, ela é uma cefaleia de característica temporal, tá? O que é temporal? Temporal é a dor de cabeça mais lateralizada. Geralmente, ela é unilateral, tá? Então, é uma característica bastante importante da enxaqueca em si. E como eu diferencio uma dor de cabeça... A dor tem alguma característica? Por exemplo, é uma dor mais em aperto? É uma dor... É muito variável. Cada paciente pode sente de determinada forma. O que eu lembro, acho que não, enfim.
Na minha época de faculdade tinha uma questão pulsátil na Pode enxaqueca. vir de característica latejante, realmente de característica pulsátil, porém, esse paciente ele pode vir de diversas formas. Alguma das descrições é em aperto, é em pressão, é em pontada. Às vezes o paciente ele não consegue ter uma descrição adequada da dor. Então, isso é muito importante para a gente. Então, quando a gente vai avaliar uma dor de cabeça, a gente acaba fazendo o que a gente chama de decálogo da dor. A gente faz 10 características principais para a gente tentar nos nortear e ir para qual vai ser o diagnóstico desse paciente. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente com uma dor de cabeça em uma característica em trovoada, o que é trovoada? Que é isso? É uma dor de cabeça incapacitante, que a dor chega a ser tão rápida e importante que alguns pacientes chegam a desmaiar. E isso acende um sinal de alerta para a gente. Então, a gente chama esse tipo de cefaleia em thunderclap. E aí, existem vários tipos de diagnósticos que a gente consegue chegar nessa dor. Um dos exemplos principais, e que é muito interessante, porque eu tive vizinhos próximos quando criança, que eu pude fazer o diagnóstico retrospectivo do quadro. Uhum. Então, por exemplo, era um paciente, né, uma família, na qual a mãe desses meus vizinhos, ela simplesmente, à noite, acordou, sentiu uma dor incapacitante. A dor dela não deu tempo de chamar muitas pessoas, durou por volta mais ou menos de 5 minutos, uma dor excruciante, seguida de vômito e seguida de um desmaio. Infelizmente, essa paciente veio a falecer. Posteriormente, anos depois, naquele período da minha adolescência, um filho dela também aconteceu a mesma coisa. Então, era a mãe e o filho tendo a mesma característica de dor, a mesma característica de cefaleias, e os dois vieram a óbito, infelizmente. E hoje, como neurologista, eu consigo entender mais ou menos o que poderia ter sido o diagnóstico. Então, possivelmente um quadro de uma cefaleia em thunderclap por possível ruptura aneurismática, gerando um que a gente chama de uma hemorragia subaracnoideia. Seria que é um acidente vascular cerebral hemorrágico. Exatamente. Então, é algo que é muito sério, é algo que a gente tem que atuar de forma muito rápida. Então, nem sempre uma dor de cabeça é apenas uma dor de cabeça. E tem essa característica hereditária? De, por exemplo, se você teve alguém na família que teve, é mandatório investigar filhos, alguma coisa assim? Sim, então, pacientes que apresentaram um quadro de ruptura aneurismática, é de suma importância que os parentes de primeiro grau, a gente realize ali um exame vascular, arterial desse paciente e de toda a família. Uhum. Então, exemplo, um paciente que teve uma característica dessa, a gente tem que fazer a avaliação vascular arterial e também nos filhos desse paciente, todos também, irmãos, parentes de primeiro grau, tem que ser realizado. E voltando um pouquinho para a enxaqueca, então a gente tem essa característica que geralmente ela é unilateral, né? Comete geralmente um lado da cabeça só. Ela é geralmente uma dor forte, né? E piora com atividades físicas, é isso? E geralmente tem um fator de frequência, né? Como é que é essa questão da... Bom, naquele decálogo da dor que eu havia mencionado, que é aquelas características, a gente vai avaliar algumas coisas. Por exemplo, qual é a topografia dessa dor? Essa dor, ela é em todo o cérebro, o que a gente chama de holocraniana. Ela é uma dor temporal na lateral da cabeça. Ela é uma dor frontal na frente. Ela é uma dor occipital. Algumas manifestações neurológicas cursam com cefaleias occipitais. Um diagnóstico diferencial importante seria uma nevralgia occipital. Então, tudo isso faz com que a gente consiga nortear o diagnóstico. Outro ponto, a duração dessa dor. Essa dor, ela dura quantas horas? Então, tem tipos de diagnóstico que são segundos, minutos, horas e dias. Isso vai nortear o nosso diagnóstico. Outro ponto, a frequência dessa dor. Então, se essa dor é uma vez no mês, essa dor ela é diária, essa dor é semanal, como é a característica dessa dor? Tem correlação catamenial, tem correlação com a menstruação, então tudo isso a gente busca investigar nesse paciente. Outros pontos importantes que a gente busca nesse paciente é saber, esse paciente tem fator de melhora, tem fator de piora?
Dentro da enxaqueca, um dos pontos importantes que a gente observa é esse paciente apresenta osmofobia. O que é osmofobia? Osmofobia é a caracterização, é a aversão a cheiro. E ele é muito ali característico de paciente com enxaqueca. Então, aquela paciente que quando vai limpar a casa, utilização de produtos de limpeza, ela deflagra dor. Então, é uma paciente que tem ali uma aversão a cheiro. Outras têm aversão à luz e outras têm aversão a barulho. Só que, dentre todos esses 3 componentes, o componente de osmofobia, de cheiro, ele é muito importante pra gente. Ah, é? Eu sempre achava que era a questão da fotofobia. Também.